neste sentido, para recebermos a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, e fizemos isto com intensidade durante 6 semanas, depositando aqui nossa fé, nossa esperança, através deste pequeno papel, dentro deste vaso aqui, representando as talhas de Canaã. Eu repeti hoje o Evangelho que foi proclamado na primeira quarta-feira destas 6 semanas, desta corrente, que deu a fundamentação bíblica, a inspiração para esta campanha. Diz que lá, eu já explicava isso, aconteceu uma festa para dizer que nossa vida também é uma festa. Naquela festa lá de Caná da Galileia, 2000 anos atrás, haviam 2 convidados muito especiais. Nada mais, nada menos do que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, carinhosamente chamada pelos católicos de Nossa Senhora, e havia naquela festa também Jesus Cristo. E a exortação que eu fazia, e quero lembrar-lhes nesta noite, até porque tem gente nova: queres que a tua vida continue a ser uma festa, mesmo com todo o bombardeio do Lapeta, com toda a dificuldade, com toda a provação, inteligentemente, sempre, todos os dias, convide esses 2 elementos, essas 2 pessoas, para se fazerem presentes na casa de vocês, na sua casa, na sua família. Eles só ficam onde são bem-vindos, onde são convidados. Convide, primeiro a Virgem Maria. Semana passada, a irmã Delgado esteve aqui e ela falava do poder que tem uma Ave Maria. Quando se reza a Ave Maria, está se repetindo as palavras do anjo Gabriel, e palavras de anjo, na verdade, são palavras de Deus, porque Deus coloca na boca deles. Então, quando você diz Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, você está, na verdade, incorporando a palavra de Deus, lançando sobre aquele ambiente, ou sobre aquela pessoa pela qual você está rezando. No caso aqui, rezamos por nossas famílias, estamos lançando a bênção de Deus, lançando a palavra. Durante esta corrente, nós vimos que assim como eu desejo mal para alguém, e esse mal pode ser captado por este alguém, independente do ritual que se faz, mas a mera intenção da cabeça e do coração. Mas acima de tudo, quando eu lanço o bem, quando eu lanço a bênção, essa bênção, este bem também é captado por aquela pessoa. Antigamente se dizia, bença mãe, bença pai. Os pais diziam, Deus te abençoe meu filho, os avós também. Hoje se perdeu um pouco, são raras as famílias que cultivam isso. Mas se hoje perdemos este costume, por que não resgatar no sentido de orar, de lançar sobre o outro a bênção, a boa intenção, o desejo do coração, quando um filho sai de casa, quando o esposo vai trabalhar, quando a esposa vai trabalhar, dizer, vai com Deus, fica orando, ou rezar esta Ave Maria por ti. Aquele que está doente, eu rezo esta Ave Maria por ti. Convide a Mãe de Jesus para se fazer presente na tua casa. Se não quiseres, tudo bem, ela respeita, ela fica fora. Mas quando ela está, a diferença acontece. A porta fica aberta para o milagre. Como nós vimos naquela família. Convidaram a Virgem Maria e ela, com sua sensibilidade, ela não é deusa, mas é uma filha de Deus muito especial, porque através dela o projeto de Deus aconteceu para a humanidade. Então é uma mulher muito especial. Até então era uma mulher normal como qualquer outra, mas depois de gerar o Filho de Deus, ela se tornou a mãe do Filho de Deus. E com essa santidade toda dentro dela, ela tem essa sensibilidade de perceber que as famílias não vão bem, como percebeu que aquela família não vai bem. Então, se você a convida para estar na sua família, ela vai captar, ela vai entender, ela vai perceber suas necessidades. Não é ela que faz o milagre, mas ela pede para que o milagre aconteça. Ela intercede para que o milagre aconteça. É como uma mãe quando pede para o filho alguma coisa, se o filho é um filho que reconhece o amor de mãe, que se deixa amar pela mãe, que ama aquela mãe, e dificilmente ele vai negar. Ele vai fazer de tudo para alegrar o coração daquela mãe, porque ele ama. Jesus ama a sua mãe. Foi exatamente o que aconteceu naquela festa, naquele convívio familiar. Não tinha chegado a hora dele ainda, mas porque foi um pedido dela, ele se dignou então a atender. E disse, e a Virgem Maria nos dá um conselho, e eu fazia lá naquela primeira missa, e quero lembrar-nos também nesta noite. Fiz questão de ressaltar na hora que eu proclamei o Evangelho, e essa é a função dela. Ela disse para aquelas pessoas, e hoje para todos nós, a palavra foi proclamada: fazei tudo o que Ele vos disser. E foi o que nós tentamos durante 6 semanas, escutar o que Jesus nos dizia.
E Jesus nos convidou, por exemplo, à partilha, quando levávamos o pão para casa. E éramos convidados por Jesus Cristo como caminho de felicidade a partilhar sorrisos, a partilhar o nosso tempo, a partilhar o nosso abraço, a partilhar nossos bens materiais com os mais necessitados, pão, sinal da partilha. Jesus nos falou para que conservássemos ou resgatássemos no nosso coração, quando levávamos o mel para casa, a doçura dos relacionamentos, a poesia de bem viver, a doçura do coração que passa pela santidade, pelo desejo de buscar a Deus, pelo desejo de viver em Deus, em comunhão com Deus. O Senhor nos falava que é possível ser curado sim quando houver doentes. Chame para que receba a unção, o sacerdote leve diante de Jesus Cristo. Se você está doente, busque a Deus como um caminho para a cura da alma em primeiro lugar, que vai se refletir na cura do corpo, na cura física. Então buscar a Deus como instrumento de cura, nós aprendemos isso. O Senhor falou, fazei tudo o que Ele vos disser. E Ele nos disse para buscarmos a cura através da sua unção, levávamos o óleo para casa também, lembrando isso. Teve o dia do sal, para lembrar que a proteção, um sinal de proteção. O Senhor nos dizia, nós somos sal da terra, no sentido de fazer a diferença, de lembrar o valor que nós temos, e ao mesmo tempo que nós podemos ser sinal de proteção para a vida do outro, quando o amamos de verdade, quando abrimos o coração, quando nos superamos do nosso egoísmo, quando buscamos dar sabor ao conteúdo daquele coração que Deus colocou em nossa vida, aquele ser humano, pequenino ou grande, gordo ou magro, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas da sociedade, sal da terra. O Senhor dizia, fazei tudo o que Ele vos disser, então faça, dê sabor, faça a diferença na vida dos outros. E assim foi. Tivemos o dia da água, água sinal do Espírito Santo, e o Senhor pedia que nós abríssemos o coração. Hoje foi lembrado isso também. Eles pegaram as talhas, e eu bem lembrava, as talhas aqui representadas por esses potes de barro, lá eram talhas bem grandes de pedra, que enchiam, cabiam 100 litros de água. Eles encheram até a boca, até transbordar, ou seja, com intensidade, não foi um pouquinho só. Tem muita gente que não vai para frente na vida porque não mergulha nas experiências, não mergulha de verdade na experiência familiar, não mergulha de verdade numa relação de amizade, e acima de tudo, tem muita gente que não é feliz de verdade porque não mergulha em Deus. Bota só um pouquinho de água, só meia boca, só meio pote, não dá. Se é para ser de Deus, Ele fala no livro do Apocalipse, comigo é quente ou frio, morno eu vomito. Não é assim mesmo? Tem muita gente morna, minha gente. Muita gente light, com baixas calorias espirituais, não dá. Tem que transbordar. O Senhor disse enchei, Ele não falou coloque um pouquinho de água, enchei as taças de água. E eu lembrava que água significa Espírito Santo. Coloque Espírito na tua vida. Clame, peça que o Espírito Santo te conduza, que Ele seja o comandante da tua vida, seja qual for a situação. Diga, eu confio em Ti, Espírito de Deus, passa à frente, quebranta esta situação, resolve para mim, transforma a minha vida, transforma esta pessoa que eu tanto amo. Humanamente parece ser impossível salvar esta pessoa, mas para Ti nada é impossível, Senhor. Então transforma, eu encho a talha do meu coração com Teu Santo Espírito, pela força da minha oração, da minha fé, e eu creio que esse transbordamento do Espírito, esse batismo do Espírito Santo, e por sinal vou clamar hoje de novo, daqui a pouquinho vamos pedir um novo batismo, um novo mergulho, uma nova efusão, que este Espírito venha em auxílio, conforme a palavra prometeu, das minhas fraquezas humanas, e que Ele me transforme num homem novo, numa mulher nova. Muitas graças nós colocamos aqui, nesta talha, para que possamos alcançar. Mas é bom dizer que a maior graça que pode acontecer na tua vida é ser tocado por Deus e acontecer um despertar na tua alma, no teu coração e na tua mente de um desejo incrível, sobrenatural, de viver em Deus, de buscar a Deus. Porque onde Deus está, Ele espanta a tristeza, Ele espanta o pessimismo, Ele acalma o coração, acalma o meu coração, acalma. Minha carne é um furacão, a música diz. Minha vida é um barquinho buscando direção. Senhor, não me deixe. Não deixe que as lutas, as dificuldades
venham apagar a chama da minha oração. Isso mesmo, clame o Espírito Santo. Saia daqui hoje decidido por Deus, decidido a caminhar com Deus de tal forma que nada, que ninguém venha apagar a chama do teu amor, a chama da tua oração, para que você não desista das pessoas, para que você não desista da sua família jamais, para que você não desista de ser honesto, de ser bom, de viver os verdadeiros valores, de fazer a diferença neste mundo. Receberemos hoje o vinho que vai ser abençoado. Vinho na Bíblia é o símbolo daquilo que a presença de Deus faz em nossa vida. A água do Espírito foi transformada no vinho do amor e da alegria. Eu desejo profundamente, eu fiz esta campanha para isso, eu estou aqui no Rio de Janeiro para isso, não porque eu sou bom não, mas porque Deus quis. Eu estou aqui nesta capela para isso, você está aqui nesta capela para isso. Nós temos esse projeto que se chama Amor em Ação, para que você passe pelo mesmo milagre que aconteceu no Evangelho de hoje. É atual, eu vejo acontecer no mundo, nas paróquias, nas igrejas, onde se prega o Evangelho, a Boa Nova. Essa transformação de uma vida aguada, uma vida como que um vinho doce e suave, vinho da alegria e do amor. A verdadeira transformação é quando no nosso coração voltam esses dois elementos, essas duas virtudes, esses dois dons, alegria e amor. E se pararmos para refletir, nós vamos chegar à conclusão que é o que está faltando em muitas vidas para que a vida seja uma festa. É o que está faltando na sociedade, no Brasil e no mundo. Por isso tem gente que bota bomba no seu corpo e se explode em um aeroporto para matar várias pessoas, porque está faltando amor e a alegria de viver em Deus. O resgate da alegria de ser comunidade, o resgate da alegria de viver com os semelhantes, com o próximo, o resgate da alegria de servir, de ajudar, de dar a sua contribuição. Nós vivemos numa cultura do desânimo, onde as pessoas dizem, não vale mais a pena ser bom, vou cuidar da minha vida. Não podemos desanimar de forma alguma. Cada um tem que tomar posse de novo da alegria de viver, do sabor das pequenas coisas, do curtir a família, de ter na família esse tesouro precioso, de saborear a família, a alegria de estar juntos. Isso não tem preço. A alegria de buscar a Deus, e Deus é fonte de toda alegria, minha gente. Sem Ele não há alegria. Há tristeza, há solidão, há frustração, há trevas. Onde Deus entra, tudo se ilumina. Busque a Deus. Alegria e amor. Amor no sentido da capacidade de ficar feliz com a felicidade dos outros. Mais do que isso, de promover a felicidade dos outros. É o que está faltando também no mundo de hoje. Muitas famílias se acabam pela falta do cultivo do amor. Se torna um peso conviver ao lado de uma pessoa quando não existe amor. A alegria vai embora e fica a tristeza, o mau humor. As pessoas começam a se machucar, a se ofender. A vida familiar se torna um peso e um inferno. Por isso muitas famílias se acabam. Por isso o resgate da espiritualidade, a fé em Deus, para que Ele desperte em nós este vinho da alegria e do amor, é fundamental, é urgente, para que as famílias sejam melhores, para que sejam lugares de restauração, de descanso, de paz, para que possamos estar juntos assim com todo prazer, mesmo com todas as dificuldades que a família enfrenta. Como é difícil uma família enfrentar a perda de um ente pela morte, mas quando ela se une pela força de Deus, ela supera aquela ausência, supera aquela morte. Por isso o amor é fundamental para unir a família numa hora de dor e de provação. E a alegria da satisfação de saber que você pertence àquele núcleo, àquela família, que você tem pessoas que te amam e que você deve amá-las, deve fazer de tudo para que elas sejam cada vez mais melhores. A tua família biológica e a família, esses dias alguém dizia no domingo aqui na frente alguém dizia, aqui não é mais uma igreja, já é a família. Esse espaço se chama Família de Nossa Senhora das Graças, e eu quero te dizer uma coisa, nem isso e termino. Você faz parte desta família. Você não está